There's so many people and so little time. While God is looking for laborers, they seem so hard to find. So busy making a living, wrapped up in our little worlds. The very blessings that He gave us are now what's holding us back. If we say that we have faith, then where is the action? Put away our selfish plans and every distraction. Well, the harvest is wide and it's ready. People searching and coming up empty, and our faith without action is deadly. So where are the laborers? Where are the laborers? Oh yeah. Where are the laborers? So many Christians are able, but so little prepared. Staring at the man in the mirror, but there's broken people everywhere. So we're never gonna reach the lost if our eyes turn away from the cross. The hope for all humanity is a man that says, I'll go. I will go. Well, the harvest is wide and it's ready. People searching and coming up empty, and our faith without action is deadly. So where are the laborers? Where are the laborers? Oh yeah. You're waiting for the perfect moment. You're waiting for the perfect time. No need to wait any longer. Can't you see the need is now? Can't you see the need is now? If you're waiting for the perfect moment, you're waiting for the perfect time. No need to wait any longer. Can't you see the need is now? The harvest is wide and it's ready. People searching and coming up empty, and our faith without action is deadly. So where are the laborers? Where are the Em nossa Escritura, a Bíblia diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. O livro de Amós foi escrito há quase 3.000 anos, mas para nós, hoje, ele contém uma grande verdade.
Amós profetizou durante uma época de prosperidade política e financeira. A terra de Canaã era muito fértil e fluía com leite e mel. E quando os filhos de Israel começaram a arar e empregar as artes da agricultura, a terra tornou-se extremamente fértil, produzindo tanto milho que a Palestina se virou como o Egito, o celeiro das nações. No coração do povo, esta riqueza produziu uma autossuficiência e materialismo que acabou trazendo uma época de grande bancarrota moral. Amós profetizou o desgosto de Deus pelo clima de adoração baseado no culto de lábios. O Senhor desprezou sua adoração, onde eles cumpriam os rituais de devoção, mas descuidavam a justiça. O que Deus procurava nestas pessoas é o que Deus sempre procurou em seu povo: verdadeira rendição. Israel considerou seu materialismo um sinal de bênção e de aprovação de Deus. Seu foco nas riquezas materiais foi recebida com desprezo e raiva de Deus. O coração de Deus não se preocupa com o sucesso e a prosperidade dos justos, mas sim alcançar os perdidos, os pobres e os oprimidos. Entendemos que nossa obediência aos princípios do cristianismo resultará em bênção sobrenatural, e fazemos tudo para que isso não seja nosso motivo principal. Desenvolvemos em nossas igrejas uma cultura de evangelização que define nossa paixão. Esforçamos-nos para administrar nossos recursos não para nós mesmos, e entendemos que as verdadeiras riquezas do reino são as almas das pessoas. Por isso, enfocamos nossos recursos para o evangelismo, levando a mensagem da esperança para os perdidos. O pastor Scott Grabowski e sua esposa Kerry, juntamente com a congregação de Havelock, têm mantido fielmente a visão de alcançar os perdidos nestes últimos dias e todas as restrições da Covid. Um estudo bíblico no quartel da Marinha foi muito frutífero, com até 12 de pessoas assistindo. 6 destes fuzileiros se estabeleceram na igreja, participando consistentemente dos cultos e se unindo a outros novos convertidos a serem batizados. Reavivamentos com Leonard Williams e Mark Tozer também foram muito importantes. Os jovens fuzileiros vieram para os reavivamentos e foram abençoados com palavras de conhecimento de ambos evangelistas. Um domingo perderam a eletricidade e levaram a igreja para o estacionamento, para que toda a vizinhança pudesse ver e ouvir. As noites de música e drama continuam tendo muitos resultados na comunidade. Eles também podem usar o estacionamento para concertos ao ar livre, evangelismos com comida de graça e eventos de Halloween. Em Joliet, Illinois, o pastor Seth Kelsey Norcross tem trabalhado muito para estabelecer uma obra. A pregação de rua aos sábados tem sido uma das suas atividades mais frutíferas, com pessoas que vêm à igreja depois de ver e ouvir o testemunho de evangelho nas ruas. Para Halloween, a igreja apresentou um musical de rock da peça O Coringa. Homens talentosos da igreja apresentaram a mensagem do evangelho de uma forma moderna. A produção foi um grande sucesso e visitantes responderam à mensagem. Uma comemoração de ação de graças trouxe muitas pessoas para a confraternização e um pequeno filme evangélico. A igreja Joliet continua crescendo. Em Stark, Flórida, a igreja participou do desfile anual de Natal e de carros. Eles participaram com um carro alegórico com o elenco do filme A Beleza e a Besta. Ao longo do desfile, distribuíram panfletos anunciando uma apresentação naquela noite e um reavivamento na manhã seguinte. As pessoas fizeram fila para a produção e um prédio lotado ouviu a mensagem do Evangelho. 4 dos visitantes responderam ao altar e alguns voltaram para a igreja para as reuniões de avivamento. Ao norte de Raleigh, a igreja está tendo um tempo de visitação e Deus está acrescentando almas à obra. O pastor Duckett tem tido a ajuda de muitos pastores visitantes da área que estão se unindo para ajudar a fazer a igreja crescer. Durante um tempo, a congregação foi transferida para fora, pois o edifício passou por um grande projeto de renovação. O santuário pode agora facilitar a adição de muitas almas novas à medida que elas avançam para a fecundidade futura.
Em Spring Lake, a congregação está em uma época de grande bênção. A igreja está alegre ao ver muitos casais se levantando para liderar estudos bíblicos em casa por toda a cidade. Evangelização nos sábados, com pregações de rua, continuam na cidade e também fora da cidade. E estes grupos de impacto levam o evangelho a outras cidades. No final do verão, tiveram um festival de volta às aulas, que trouxe muitos visitantes para se divertir com jogos, música e ouvir o evangelho. Uma coisa muito excitante foi o avanço de reavivamento com a juventude. O Ministério de Jovens da Igreja tem dado aos jovens da igreja uma direção em sua caminhada pessoal com Deus e muitas crianças da igreja têm sido batizadas. É no coração de cada indivíduo onde começa a cura de uma nação. A igreja em High Point, na Carolina do Norte, recebeu a visita de uma equipe de evangelização de Jacksonville. Depois de um tempo de oração e adoração, a equipe evangelizou nos complexos de apartamentos, indo de porta em porta. No final do dia, eles tiveram um concerto ao ar livre no estacionamento. Havia visitantes que ouviram o evangelho, embora ninguém tenha respondido, porém, o homem foi no culto tendo recebido um panfleto em sua porta e ele ainda está ativo na congregação. Embora a equipe não tenha visto frutos imediatos do seu trabalho, o impacto duradouro permanece. Um testemunho poderoso está sempre visível nas ruas de Pembroke Pines. Com apenas algumas poucas igrejas do companheirismo no sul da Flórida, elas têm muito trabalho por diante, mas têm enfrentado o desafio de levar o evangelho a qualquer esquina de rua que encontram. Eles organizam noites de música dentro do seu prédio e fazem eventos em seu estacionamento. Um festival de outono atraiu mais de 200 visitantes com 53 contatos e 4 pessoas salvas, que deram à igreja a oportunidade de ministrar as necessidades espirituais. O pastor Dion Howard foi pregar para eles e trouxe seu programa eficaz de evangelização no Walmart. A igreja esteve animada para compartilhar sua fé todas as noites por uma semana, em todos os corredores da loja, testemunhando a todos os clientes e funcionários. Um total de 58 pessoas oraram para a salvação, nomes e números foram trocados e 80 novos contatos foram feitos. A igreja viu um fluxo constante de visitantes nas semanas seguintes e acrescentou 2 novos membros à igreja que estão lá ainda hoje. A congregação continua a crescer e tendo muito fruto. There's a war going on. There's a war going on. Will we fight? Will we fight till it's won? Will we fight? Will we fight till it's won? There's a war going on. Which side are you on? They're coming for the children to carry them off to Babylon.
propaganda on every station, indoctrination through education. If there's any hope for the nation, we gotta stand and say, we're gonna tear down the walls of the city. We're gonna see a move of God, are you with me? We're gonna tear down the walls of the city. We're gonna see a move of God, are you with me? Gonna see revival. We can change the world with the gospel of Jesus. We can change the world, preaching deliverance and freedom. Prophecies been spoken, chains are gonna be broken, taking back what's been stolen. We can change the world. There's a war going on for the minds of the youth. What they see every day, redefining the truth. Got them hung by a noose, evolution in schools, but they banned Dr. Seuss. Should we call it a truth? Should I fight for the cause? Should I jump off a roof? Or keep bringing them war, cause they changing their laws? So my daughters and sons keep ignoring the Lord. Never call it a draw, we be bringing it raw. El Gabor be the one who be swinging the sword. So let's charge, no remorse, gotta bring it by force. So they turn and repent and be changing their course. And from darkness to light, got them reaching the cross. We're gonna tear down the walls of the city. Tear it down. We're gonna see a move of God, are you with me? God is on the move. We're gonna tear down the walls of the city. Oh, we're tearing them down. We're gonna see a move of God, are you with me? Gonna see revival. We can change the world with the gospel of Jesus. We can change the world, preaching deliverance and freedom. Prophecies been spoken, chains are gonna be broken, taking back what's been stolen. We can change the world. Yeah, yeah. In the book of Acts, the Bible tells us that these early believers, they were not refined, not educated in Bible schools, not cream of the crop of society. They went forth and they preached everywhere. Gonna tear down the walls of the city. They went everywhere. We're gonna see a move of God, are you with me? We're gonna tear down the walls of the city. We're gonna see a move of God, are you with me? Gonna see revival. We can change the world with the gospel of Jesus. We will change the world. Through Jesus, there is healing. We're gonna see the nations turning. We can change the world. Enquanto continuamos a investir nas almas dos homens, nosso texto fala de uma promessa de reavivamento. Os recursos que vão para o evangelismo mundial vêm colhendo dividendos em nações estrangeiras. Em Porto Rico, uma obra pioneira está começando na cidade de Ponce. O pastor Rodrigues conseguiu um edifício e a igreja está tomando forma. Os Rodrigues estão fazendo muitos novos amigos e amizades na região, construindo uma fundação para futuros investimentos no país.
Deus está fazendo coisas maravilhosas em Curitiba, Brasil. Um núcleo crescente de discípulos na igreja está entusiasmado em trabalhar nas ruas para testemunhar e evangelizar, levando o evangelho para fora da igreja a todo lugar que eles possam encontrar. O pastor Ganco formou uma banda de música, tiveram um concerto ao ar livre com a visita especial do artista de rap internacional, o pastor Eric Francis. A sua música encorajadora chamou a atenção dos espectadores para parar e ouvir uma mensagem de esperança para a nação brasileira. As autoridades locais passaram por perto, mas graças ao poder milagroso da conversão, o irmão Francis não teve necessidade de correr ou se esconder. Ele ousadamente compartilhou a história da sua conversão, de uma vida de pecado e crime. A assistência na igreja está também aumentando, além dos números pré-Covid, com verdadeiros convertidos e homens que querem servir a Deus. O pastor Ganco instrui estes homens, pois eles estão ansiosos para aprender. E a igreja continua crescendo à medida que o Espírito os impulsa para a nação. Da mesma forma, em Joinville, Brasil, Manuel e Eliane Delgado também estão tendo uma temporada de crescimento. A igreja está alcançando uma população crescente de refugiados fugindo das situações desesperadas na Venezuela. Felizmente, os Delgados são fluentes tanto em português quanto em espanhol. Eles estão posicionados de forma única para poder alcançar ambas comunidades. Almas estão sendo acrescentadas à igreja e sua influência na região continua crescendo. Quando o semeador começa a obra, ele o faz com total fé. Ele não pode prever qual será o resultado da colheita, nem prever os problemas ou lutas que possam surgir. Se uma seca vem, ou arruina a colheita, ou um ataque de insetos pode destruir as colheitas. Ele não pode prever se as chuvas virão ou se o sol brilhará para produzir a colheita desejada. Ele começa seu trabalho todos os dias, fazendo o melhor que ele pode, em antecipação de um bom rendimento. No entanto, no final, quando levamos isso em conta os resultados de cada colheita, é sempre uma surpresa. Um campo de colheita que se tornou uma bênção surpresa está em Almaty, Cazaquistão. Perry e Josi Domingues têm estado ocupados levando o evangelho a um povo desesperado. Seus esforços têm sido muito frutíferos e Deus continuamente acrescenta almas à igreja. Depois de aterrissar no Cazaquistão, o pastor Domingues entrou em contato com um grupo evangélico cazaque que vem trabalhando há muitos anos, de maneira semelhante ao padrão que seguimos de evangelismo, discipulado e plantação de igrejas. Estes homens têm demonstrado interesse em aprender as estratégias e estruturas que usamos para alcançar o mundo. Um recente encontro de pastores viu líderes deste grupo se reunirem de toda a nação para ouvir seminários do pastor Sergei Golubev da Rússia e do pastor Suspensky. Depois de um tempo de companheirismo, estes homens tiveram a oportunidade de fazer perguntas sobre os métodos que utilizamos e aprender sobre os padrões bíblicos que empregamos. Eles retornaram às suas cidades com uma nova visão bíblica que eles podem aplicar para alcançar sua nação para Jesus. Deus está fazendo um trabalho muito rápido no Cazaquistão e preparando o país para se tornar um centro de lançamento com acesso único a uma região do mundo a qual nosso companheirismo tem pouca conexão. Por favor, continuem orando para que a vontade de Deus seja cumprida na nação de Cazaquistão. Foi difícil para mim acreditar que pessoas a milhares de quilômetros ao outro lado do oceano estavam orando por nosso país e nossos compatriotas. O pastor Domingues nos disse que há pessoas na pequena cidade de Jacksonville, na Carolina do Norte, que estão orando por nosso país, nosso povo e nossa nação todos os dias. Honestamente, foi muito difícil para mim acreditar nisso. Eu não podia acreditar que em Jacksonville, uma cidade americana,
Tinha pessoas orando por nós aqui em Cazaquistão. Mas quando fui ao encontro, fui e conheci o pastor de Jacksonville, que plantou muitas igrejas em todo o mundo, fiquei realmente surpreso. Eu fui convicto. Meu coração. Eu disse, eu não estou certo. E quando o pastor Suspensky veio aqui e nos disse que membros de nossa igreja nos Estados Unidos estão orando por vocês todos os dias. Graças a Deus que há pessoas orando por nós e orando por nossa igreja. Nossa Escritura nos dá uma prefiguração concreta de uma promessa bíblica, de que a colheita que está por vir será tão grande que será preciso mais do que uma estação para colher tudo. Que antes que os ceifeiros tenham colhido toda a colheita, já será o tempo do lavrador semear as próximas safras. Por causa da fertilidade abundante, uma estação se topará com outra em um ciclo prolongado de frutificação. O que isto significa para nós é que veremos uma abundante colheita de almas sobrenaturalmente acrescentada à colheita. Você acredita que Deus está prestes a enviar tempos de fertilidade para a sua igreja? Há vigor suficiente na semente do Senhor para produzir uma colheita muito mais abundante do que qualquer outra que tenhamos colhido até agora. Você ainda acredita que o que lavra vai ultrapassar o que colhe? Você ainda está disposto a colocar sua mão no arado e continuar a trabalhar nos campos? Deus não promete que haverá colheitas frutíferas sem mão de obra. O lavrador não espera descansando. Ele tem seu arado pronto e logo que a colheita acaba, ele está pronto para arar novamente. Pense na alegria e na esperança que o lavrador deve sentir quando ele parte para o trabalho e vê os ceifeiros ainda colhendo a safra anterior. O trabalho arduo de semear deve então parecer um deleite, quando visto na expectativa esperançosa do que a próxima colheita deve trazer. Quando não há frutos, é fácil para o lavrador tornar-se cínico e fatalista. Cada membro da igreja tem lutado com este mesmo conflito de ter investido muito esforço em uma evangelização apenas para ver resultados desproporcionais à mão de obra investida. As expectativas não satisfeitas podem ser esmagadoras para futuras obras. E aqui está o problema. Quando você perde a esperança de colher os frutos do seu trabalho, torna-se difícil continuar a trabalhar para obter frutos. Devemos trabalhar com a esperança de um retorno. Devemos trabalhar no domínio da expectativa. O lavrador deve acreditar que nem tudo está nas mãos dos mistérios da natureza. Ele trabalha o solo de maneira diferente quando acredita que suas mãos podem influenciar o resultado. Ele não vai apenas desnatar a superfície do campo, ele trabalhará o campo arrancando o joio, arando a terra endurecida. Pelo suor da sua fronte, ele fertilizará, irrigará as valas e tomará domínio sobre o campo para ajudar que a natureza siga o seu curso com o melhor terreno possível para trabalhar. Ao trabalhar nos campos do evangelismo, podemos assumir este domínio quando somos energizados pela esperança da fecundidade. Nossos esforços para edificar igrejas em nossas cidades devem ter o elemento de esperança de que o fruto virá. Sem esperança da fecundidade, não tomaremos o domínio necessário para ver o cumprimento da nossa Escritura. Os montes destilarão vinhos, reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. A Bíblia promete fecundidade e resultados àqueles que não se cansam de fazer o bem, porque no tempo certo teremos a colheita, se não desistimos. In a world where hope has been lost, and with veiled eyes they cannot see the cross. Oh, it looks like the fields are as wide as they've ever been. Shattered hearts and broken souls, drinking from stale waters,
that'll never make them whole. Oh, it looks like the fields are as white as they've ever been. It's a time to plant, a time to water, a time to harvest and gather. If there ever was a time, oh Lord, it is now. Oh, this world could use everything we have right now. Too ashamed to look you in the eye.